Olá, no vídeo de hoje eu vou falar sobre esse livro da coleção da Folha de São Paulo, O Mundo das Cervejas. É a primeira edição dele. Aqui comigo eu tenho mais as 12 edições que eu pretendo ler em breve. Essa em específico é sobre a cerveja do tipo Lager. E vamos começar. A cerveja, ela provavelmente foi descoberta por sorte na Idade Antiga, no Egito e na Mesopotâmia, provavelmente algum desses dois, em que os grãos, provavelmente a cevada, o original cevada, foi posta em um recipiente, posta e esquecida ali, e fazendo com que ela germinasse, e depois de germinada, as leveduras presentes no ar fizeram com que ela fermentasse e surgisse cerveja. Quem provou adorou, e com isso começou toda a história da cerveja. Na Idade Média, ela era muito consumida, embora não se tenha tanto registro disso, porque ela era de certa forma fácil de fazer, extremamente nutritiva, com alto teor calórico. Tem até aqui uma imagem de um pintor de 1470 que produziu essa imagem aqui, ilustrando uma cerveja, mostrando que já nessa época ela era muito consumida. É, Elas podem ser diferenciadas em dois tipos. Na verdade, vamos começar explicando os ingredientes. Ela leva água, o lúpulo, as leveduras e o malte. O malte ele é produzido pela cevada, principalmente nas originais cervejas pela cevada, onde o grão ele é umedecido e ao ser umedecido ele germina, ele fica em condições propícias para germinar. Isso porque eles têm que fazer isso porque a levedura ela não consegue consumir para fazer o seu processo de fermentação, ela não consegue consumir o amido presente nos grãos na forma em que ele está. Então ele tem que ser quebrado pelas ações enzimáticas que só são liberadas quando eles realizam esse umedecimento, fazendo com que o, o grão germine, e germinando as enzimas são liberadas e com elas liberadas é possível que tenha uma quebra dos amidos em açúcares e aminoácidos. E dessa forma, a levedura consegue consumir. Dessa forma, a cevada ela produz o malte, que fala muito malte, mas é a cevada, né? É produzido através da cevada. O lúpulo, ele era utilizado como forma de conservante, e daí, entretanto, como conservante, ele tinha um sabor amargo. E acabou que as pessoas começaram a gostar de sabor amargo na época, e com isso ele começou a fazer parte da constituição da cerveja. Até por isso que, por volta do século XVI, foi aprovado pelo Guilherme IV, da Alemanha. Na Alemanha não, que na época não era Alemanha, né? Mas o Reinheitsgebot, que era a lei da pureza da cerveja, em que ela só admitia que fossem produzidas cerveja com os ingredientes que eu citei anteriormente, né? A cevada, água, lúpulo e as leveduras que na época não eram tão conhecidas, só foram começar a ser mais conhecidas depois do Louis Pasteur, lá pelo século XIX. Isso aí. É, Tem dois tipos diferentes de cerveja. Pode ser a cerveja é, Lager, que é desse capítulo em específico, e a Ale, Ale, que se escreve A-L-E. A diferença entre elas é principalmente levedura, que é utilizada, e a forma como elas são fermentadas. A cerveja Lager, ela é produzida o, no processo de fermentação. A levedura, as leveduras que morrem com o processo e precisam ser depositadas na lager, elas vão para o fundo, geralmente das cubas em que é feita a fermentação, e elas ficam ali embaixo, fazendo com que a cerveja tenha um contato direto com o ar, e isso reforça os aromas e a oxidação da lager. E por isso que muitas vezes ela também é chamada de cerveja baixa, baixa fermentação.
E outro aspecto dela é que ela tem que ser fermentada em uma temperatura de 7 a 15 graus. Portanto, ela só foi começar a ser utilizada depois da invenção, ficou popularizada. Hoje em dia ela é mais consumida no mundo inteiro, principalmente no Brasil. E ela só foi começar a ser produzida em massa depois do século XIX, com a invenção do frigorífico e de câmaras geladas para a produção. Antes disso, ela só era produzida em cidades muito geladas, como. é, não quero saber o nome de cidade. É cidades geladas somente no inverno. E por isso que no verão, inclusive em algumas, era proibido a produção das cervejas para um controle de qualidade. Somente no inverno era possível produzir devido às temperaturas baixas. Lager significa armazém ou estoque. Então elas eram produzidas no inverno e ficavam no estoque até chegar o verão, para poder ser consumido no verão também. É aí que pode ser uma das origens do nome Lager, ou também pelo tempo que ela tem que ficar maturando, na maturização depois do processo de fermentação, que inclusive dela dura mais tempo, de uns 5 a 7 dias, o processo de fermentação da Lager. Aí a Ale, ela pode ser também chamada de alta fermentação. As leveduras mortas, elas sobem para o topo da cerveja. E estando no topo, elas meio que restringem, fazem um limite entre a cerveja e o ar, fazendo com que as reações tenha mais reações anaeróbicas e o álcool reage com a acidez da cerveja. Isso faz com que o odor dela seja muito maior, o odor o gosto também seja mais forte. Por isso que ela é menos popular no paladar, porque o paladar popular prefere algo mais doce, menos amargo. E ela pode ser produzida numa geralmente de 15 a 25 graus, numa média de 18, pro, propiciamente aos 18 graus. E assim, ela tem um teor alcoólico um pouco maior e sua levedura demora menos, de 3 a 5 dias no máximo, chegando no máximo a 7. Só que seu período de maturação, que não é obrigatório, pode ser maior. No Brasil, cada desses tipos que eu falei tem muitas e muitas e muitas subdivisões, e dentro das divisões tem subdivisões, mas a principal e mais consumida no Brasil é a é a esqueci. Deixa eu ver aqui. Era a mais famosa. Pilsen, isso. É, só isso mesmo. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. E trago mais vídeos do que eu for fazendo, vendo, aprendendo. Muito obrigado.